Olá, pessoal, bem-vindos de volta, bem-vindos a mais uma aula de sequências e séries numéricas dessa playlist, né? E agora, como eu já falei no final da aula passada, falando de uma série especial, aqui nós vamos tratar com várias séries especiais, que no primeiro que eu vou tratar é a série geométrica. Essa série geométrica, ela tem uma cara, tem um formato especial, e ela tem um resultado que garante a convergência toda vez que esta série tem toda série tem essa cara especial que a gente chama de série geométrica. Então nós vamos tratar nessa aula tudo que fala sobre série geométrica e ela vai ser uma das séries auxiliares de praticamente toda a nossa playlist que vão vir adiante. Então, aconselho a entender muito bem, porque séries especiais são utilizadas em peso para se estudar convergência de outras séries quaisquer, tá certo ou não? Então, apresentando a bancada aqui para vocês. Aqui já vai aparecer, no caso, a primeira definição do que é uma série geométrica. Não é difícil de entender, tá certo? E já estamos entrando na nossa 15ª aula dessa playlist, hein? Bastante aula, tem bastante aula ainda, tá, gente? Essa playlist ela é comprida. Então, primeira coisa, tem aqui a definição, daqui a pouco a gente fala do teorema. O que é uma série geométrica? Pessoal, uma série geométrica, ela é uma série especial que ela tem esse formato. Dá uma olhada. Se vocês observarem, ó, aqui está no caso em forma de somatória, mas vamos colocar aqui primeiro, daqui a pouco a gente entende. Eu peguei esse número A, é um número A. Imagina que eu tenho um número A. O A tem que ser diferente de zero, porque se for não, vai dar 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Aí não vai ter graça, tá certo? Então, que vai dar 0. Tudo bem, é convergente, mas aí não vai ter o formato para poder chegar nos teoremas propriamente dito, porque vai dar 0, somar 0 dá 0, enfim, não tem graça. Então a gente pega o A diferente de 0, pega um número diferente de 0. O que você vai fazer? A princípio, o R, ele também pode ser 0, tá? Mas também é outra coisa que não dá graça, porque se o R for 0, só vai sobrar o A. Vai ficar A mais 0, 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 mas não está proibido do R ser 0. O A sim, porque senão não existe nada aqui também. No teorema, vocês vão perceber que o R pode ser 0, não tem problema nenhum, ok? Nesse caso aqui, ó, se o R for 0, depois no teorema vocês vão perceber que vai dar o A, tá? Já vou falar sobre isso. Nesse caso aqui, como que eu obtive essa soma? Veja bem, eu tenho um número R real, tá? A princípio vamos pegar ele não nulo, e aí eu pego o primeiro termo dessa soma, multiplico por R e tenho o segundo, e aí eu somo, multiplico o terceiro por R, perdão, multiplico o segundo por R, obtendo o terceiro, então fica AR vezes R dá R ao quadrado, multiplico o terceiro por R, e eu tenho o quarto termo, que é AR ao cubo, porque vai ficar R ao quadrado vezes R, e assim eu vou fazendo sucessivamente. Mas peraí, professor, você pegar um cara e multiplicar por R e dar o outro, e pegar esse cara e multiplicar por R e dar o outro, isso, na verdade, o senhor está criando uma progressão geométrica. Sim. E o que eu estou fazendo aí? Eu estou somando os termos de uma progressão geométrica. Espera aí, professor, ficou confuso. Dado uma PG, o que é uma PG? O que é uma progressão geométrica que você aprendeu no ensino médio? Você tem um primeiro termo e tem uma razão. O primeiro termo vale A. A razão, geralmente, ela é chamada de quê? Aqui eu estou chamando de R, tá? Então, no ensino médio tem as suas notações, aqui eu estou chamando de R para seguir o padrão do livro-texto que eu uso. Então, dado uma razão R, como que eu obtenho o segundo termo de uma PG, progressão geométrica? Pego o primeiro termo e multiplico por R. Como que eu obtenho o terceiro termo? Pego o segundo termo e multiplico por R, R vezes R ao quadrado. Como que eu multiplico? Como que eu obtenho o quarto termo de uma PG? Pego o terceiro termo e multiplico ele por R. Então, R ao quadrado vezes R ao cubo. Isso daqui segue infinitamente. É uma progressão geométrica. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando os infinitos termos de uma progressão geométrica, que nesse caso aqui para nós tem nome, é chamado de série geométrica. Tá claro? O que é uma série geométrica? A série geométrica nada mais não deixa de ser uma série, porque é uma soma infinita, tá certo? É a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Eu estou tão habituado a falar PG que na hora que eu vou falar progressão eu travo, né? Reparem, toda PG ela vai ter uma constante A, que é o primeiro termo dela, e vai ter uma razão. Pessoal, toma cuidado. Como o somatório começa de 1, aqui tem que ser R elevado a N menos 1, tá certo? Tem que ser R elevado a N menos 1, por quê? Porque quando N for 1, 1 menos 1 dá 0, R elevado a 0 dá 1, 1 vezes A dá o A, tá certo? É importante isso daqui. Então, por esse motivo, o padrão, eu vou até reforçar aqui, ó, é soma
do primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Esse A é o primeiro termo da PG. Mas daqui a pouco a gente só vai trabalhar com A e R e você já está subentendido que o A é o primeiro termo e o R é a razão, tá certo? Isso aqui é chamado de série geométrica. E aqui está, ó, a série geométrica, ela é convergente. Esse é o segundo teste, tá, pra gente? A série geométrica, ela é convergente para R. Módulo de R menor do que 1, pessoal, significa que o R está entre menos 1 e 1. Ou seja, qualquer número da fórmula 0, qualquer coisa, certo? Seja ele positivo ou negativo, porque módulo de R está entre menos 1 e 1, significa que é um número 0, qualquer coisa, 0, qualquer coisa, entre menos 1 e 1, né? Se você for pensar. Razão que deu 0, qualquer coisa, ela é convergente. E o mais bonito é que eu tenho essa fórmula, que eu vou demonstrar essa fórmula para vocês, que vai até remeter alguns do ensino médio aí, que é a mesma demonstração, né? Que isso aqui é a soma dos infinitos termos de uma PG, cuja razão está entre menos 1 e 1, eu tenho essa fórmula. É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, né? Ou se você não quiser pensar em primeiro termo, é esse número que acompanha o somatório, que a gente vai trabalhar com somatório. Não vou falando para PG não, tá? Vou falar série mesmo. A série geométrica, então, esse é o termo da série geométrica, esse aqui é a razão. E ela é divergente para todos os outros valores. Então, como que eu vou quebrar isso aqui? Eu quero fazer a demonstração desse, tá? Primeiro eu vou pegar R igual a 1, certo? Se R é igual a 1, então, todo mundo há de concordar comigo que essa minha série S, ela vai ficar N variando de 1 até o infinito de A. Né? Ó, tá aqui, ó. Se você tá com dificuldade de ver, se o R é 1, vai ficar A mais A mais A mais A, ou seja, o R elevado a 1, né? Isso daqui, se eu abrir, vai dar A mais A mais A mais A mais A infinitamente. E como que a gente aprendeu a demonstrar que uma série ela é convergente ou divergente? A gente só tem aquele resultado do limite. Então, pega o SN é a soma parcial dessa daqui. Eu tô pensando em R igual a 1. Então, fica I variando de 1 até N de A. Mas peraí, isso aqui vai dar A mais A mais A, agora é finito, quantas vezes? N vezes. Portanto, isso daqui vai dar N vezes A, ou seja, o termo geral da SN é N vezes A, e com isso, quando você aplica o limite, vamos diretão, o limite na SN com N tendendo ao infinito, todo mundo lembra que essa notação, limite de SN com N tendendo ao infinito, dá esta série S, né? Ok? Isso daqui vai dar o limite de N tendendo ao infinito de N vezes A, que todo mundo sabe claramente que isso daqui vai para mais infinito, onde a minha série S, vou até escrever ela aqui, ó, A, com N variando de 1 até o infinito, é divergente, ela é uma série divergente para R igual a 1, ok? Agora a gente vai... Bom, a série é divergente porque esse limite de SN vai para o infinito, tá certo? Isso aqui tem a ver com aquele teorema que a gente viu lá na aula anterior. Se o R for diferente de 1, se o R for diferente de 1, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu ver como que eu fiz, tá? Duas formas, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Como que ficaria meu SN? Vamos abrir o SN? Tá? Bom, se o R for diferente de 1, então a minha série... Eu vou pegar aqui o SN agora, pessoal, como sendo a soma parcial desse meu problema. Então, vou escrever aqui, vai, é melhor. O SN, ele vai ser a soma de I variando de 1 até N. Opa, escrevendo aqui, esquecendo de subir a folha. O SN é o I variando de 1 até N de A vezes R elevado a I menos 1. Então, é aquela famosa história, você troca o I, o N por I, e faz o I variando de 1 até N. Agora, vamos abrir isso daqui. Quem que é esse SN? Então, esse SN, ele vai ficar as somas até o A elevado a R menos 1. Então, vai ficar A mais R, A, R ao quadrado, mais... até chegar no último, que é A elevado a R, N menos 1. Fechou? Isso aqui não tem segredo nenhum. Eu só abri aquele SN, tá certo? Ó, é só você observar aqui, ó, que eu abri esse SN. Ó, A elevado... aqui vai dar 1 menos 1 dá 0, né? Então vai dar A mais A vezes R, mais A vezes R ao quadrado, até chegar no N menos 1, tá vendo? Ó, A, R, N menos 1. Só abrir esse somatório. O pulo do gato, que isso aqui é feito lá no ensino médio também, é o seguinte: multiplica isso por R, dos dois lados. Então aqui fica R vezes SN, e aqui vai ficar R vezes A mais R,
mais AR ao quadrado, mais AR elevado a N menos 1, que abrindo essas contas todas aqui, eu já não vou fazer de vermelho não, vou fazer de azul aqui já. Vai ficar o quê? R vezes A, ou A vezes R, desculpa, dá na mesma, mais AR ao quadrado, mais AR ao cubo, mais, até chegar no AR elevado a N, desculpa, certo? Como eu vou multiplicar todo mundo por R, ó, esse último cara aqui fica N, porque é N menos 1 mais 1, perfeito? Então deu isso daqui. Logo, o que eu vou fazer, presta atenção, Sn é isso daqui. R vezes Sn é isso daqui. Eu vou pegar e subtrair os dois lados dessas duas últimas igualdades que eu peguei. Então, eu vou fazer Sn menos RSn. E aí eu vou subtrair todo mundo daqui com todo mundo daqui. Só que agora eu quero que vocês observem, que eu acho que vocês já têm condições. O que vai acontecer com esse e com esse? Se aqui é AR ou RA, que seja AR, esse menos, ó, tô fazendo todo mundo, ó, Sn menos RSn, ó, Sn menos RSn. Esse menos esse vai ser igual a esse menos qualquer coisa que não tem aqui, então vai sobrar ele. Eu vou perceber que vai sobrar esse A. Só que o AR vai cancelar com o RA, porque eu tô subtraindo. O AR ao quadrado vai cancelar com o R ao quadrado. O R ao cubo vai cancelar com o R ao cubo. O ARN menos 1 vai cancelar com o R menos N menos 1 que tá aqui. Certo? E vai sobrar só o AR. Então, esse AR não cancela com ninguém. O que sobrou? Sobrou mais A vezes R elevado a N. Vou colocar em evidência, nesse lado, o Sn, 1 menos R, e vou colocar desse lado em evidência o A. E como R é diferente de 1, tá? É o que a gente está admitindo aqui, ó. Como o meu R ele é diferente de 1, como o meu R é diferente de 1, eu vou passar esse 1 menos R, porque esse é 1 menos R multiplicando esse Sn. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu estou querendo descobrir uma fórmula geral para o Sn, quando o R é diferente de 1 agora. Eu vou passar esse cara dividindo. Então, C e somente C, meu Sn, ele vai ficar 1 mais R elevado a N sobre 1 menos R. Aí agora que vem a mágica do negócio. Agora, então essa aqui é a fórmula do meu Sn. Eu vou aplicar o limite nele. Vamos separar em dois casos. Agora, se, primeiro caso, o módulo de R for menor do que 1, é diferente de 1, né? Se o módulo de R for menor do que 1, ou seja, se ele estiver entre menos 1 e 1, não deixa de ser diferente de menos 1, mas eu quis pegar esse intervalo. Então, o que acontece com Rn, R elevado a N, quando ele vai para infinito? Quando N vai para infinito. O que acontece com R elevado a N quando você pega um número entre menos 1 e 1, ou seja, um 0, qualquer coisa, e ele vai para infinito? Pessoal, o número que está entre 0 e 1 e você fazer ele para o infinito, vamos supor meio, 1/3, 1/4, certo? O número que está entre menos 1 e 1, ele é de uma forma do tipo 0, qualquer coisa. 0, qualquer coisa é 1 sobre algum número. Agora você vai pegar esse número e explodir ele para o infinito. 1 sobre alguma coisa indo para infinito. Quanto que dá R elevado a N? Eu peguei de alguns exemplos. Meio é 0,5. É 1 sobre 2 elevado a N. Certo? 1 sobre 2, tudo isso elevado a N. Certo? Tudo bem que 1 elevado a N é 1, então 1 sobre 2 elevado a N. Só coloco o 2 ali. O que acontece? Vai para infinito. Então, se vai 1 para infinito, dá 0. Se pega 1/3, 1/3 elevado a N, faz explodir para o infinito. O que vai dar? 0. 1/4 elevado a N, que é 0,75. Vai para 0. Certo? Qualquer número que está entre menos 1 e 1, quando você explodir ele para infinito, né, fazer um número R que está entre menos 1 e 1, explodir ele para infinito, isso daqui vai dar 0. Onde o que dá o limite de N tendendo ao infinito do meu Sn. Lembrando que o meu Sn agora é esse cara aqui, quando N é diferente de 1, certo? É a soma. Ou seja, a soma da PG, da soma da PG, vamos falar desse jeito, da série geométrica, né? Isso aqui, então, vai dar limite de 1 mais Rn, 1 menos R, quando N tende ao infinito, né? Só que esse cara aqui vai para 0, aqui, gente, ó, eu esqueci do A, né? Consertado, devidamente consertado, valeu? Pronto, não vai ter problema, não. Então, esse daqui foi consertado aqui, já deu tempo de eu consertar, eu esqueci de colocar o A aqui, né? Porque passa dividindo 1 menos R. Então,
Esse cara vai para 0, aí o que vai ficar? Vai ficar A vezes 1, certo? Que é A, que é constante, 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 portanto dá A que divide 1 menos R. Ou seja, o limite de Sn é A1 menos R, só que o limite de Sn você nunca pode esquecer que é o nosso próprio S, portanto a série geométrica, que é o limite de Sn, quando está entre menos 1 e 1, é a soma, lembrando, esse é meu S, tá? Da A1 menos R. Fechou? Agora a gente vai mostrar que ela é divergente para módulo de R maior ou igual a 1. Só que para R igual a 1 eu já mostrei, certo? Bom, segunda etapa. Se o módulo de R é maior ou igual a 1, com R diferente de 1, né? O R é diferente de menos... Não, o R é diferente de 1, tá certo. Certo? Que a gente já mostrou. C e somente C, isso aqui equivale a dizer que o R ele é menor ou igual que menos 1, ou o R é maior do que 1. Veja bem que agora eu contemplei todos os casos, porque aqui ó, eu estou entre menos 1 e 1. Módulo maior do que 1 significa que ele é menor do que menos 1, então pega todo mundo para cá, incluindo menos 1, porque é igual. Aqui, ó, pega todo número maior do que 1, aí tecnicamente eu não preencho 1 aqui, só que o 1 já foi feito aqui. Então eu peguei todos os valores de R, inclusive o 0, né? Como eu falei agora há pouco para vocês. Que daqui a pouco no final do teorema eu vou falar. Tá prometido agora no começo da aula, daqui a pouco eu falo para vocês. Quando isso daqui acontecer, a gente tem, independente se é igual ou não, que R elevado a N vai para infinito à medida que N vai para infinito. Onde o S, que é o limite de Sn quando N vai para o infinito, o limite de Sn quando N vai para o infinito, necessariamente vai dar o limite, de novo, de A, que multiplica 1 menos R elevado a N, dividido por 1 menos R, portanto, isso daqui claramente vai para o infinito, já que esse cara aqui está indo para infinito. Ok? Onde S é divergente. Tá certo? Bom, e agora a gente vai começar a fazer exemplos para a gente poder encerrar essa aula. Pessoal, o que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte. Se o teu R é 0, que está aqui no meio do problema, isso aqui a fórmula geral fica A dividido por 1 menos 0. 1 menos 0 dá 1, A dividido por 1 dá o próprio A, que era o que eu tinha falado para vocês. Ó, se o R é 0, ele só sobra o A. Tá claro? Não vai aparecer, nunca vi assim aparecendo exemplos, né, nesse tipo de situação onde o R era 0. O interessante é quando ele é diferente de 0, mas não é que está proibido. Então, ó, mostre que esta série é convergente e calcule a sua soma. Antes de eu fazer isso, como eu tinha prometido, lá na aula 12 dessa playlist, essa série apareceu para eu calcular o S1, S2, S3, S4, S20 e S10, S20 e S25. Então, repetindo, pediu só para eu calcular o S1, S2, S3, S4, o S10, o S20 e o S25. E intuitivamente a gente falou que ela iria para 1. Aqui eu estou mostrando que ela vai para 1. Lá era intuitivo. E ainda vou falar sobre aquele limite de Sn lá naquela aula 12 também. Então, ó, é a série, vou escrever aqui, ó, é a série que a gente viu intuitivamente que ela ia para 1, tá? É a série do exemplo 1, aula 12 dessa playlist. Aula 12 dessa playlist, porque cada playlist tem uma aula 12 aí. E agora eu quero mostrar que ela é convergente, gente. Por que ela está aparecendo nesta aula? Para eu provar e só usei como intuitivo lá. Porque eu estou vendo claramente isso daqui é visto que ela é uma série geométrica. Sabe por que ela é uma série geométrica? Tá vendo que tem um número elevado a n? Toda série cujo termo geral dela, lembrando que o termo geral da série é o que está lá dentro dela, tem uma cara de número elevado a n, ela está gritando para você que é uma série geométrica. Então você monta o teu problema tentando adaptar o problema dado como sendo um problema do tipo A vezes R elevado a n menos 1. Ou seja, eu tenho que dar um jeito de transformar isso em A, R, n menos 1 com n variando de 1 até o infinito, tá claro? O que eu fiz? Então, eu adaptei esse problema a esse formato. Então, eu vou pegar esse problema e vou adaptar ele a esse formato, porque ó, eu tenho um número elevado a n, mas esse R tem que estar todo R elevado a n menos 1, tem que sobrar um A que seja. Olha que bonito que fica. Ó, então, esse caso aqui, ó, n variando de 1 até o infinito, de 1 sobre 2 elevado a n, é óbvio que como o numerador é 1, aí começam as adaptações. Ó.
elevado a n. Ah, professor, só passei o n no 1 aqui, certo? Ah, professor, então quer dizer que o meu r vale, o a vale 1. Falso, porque aqui não é n menos 1. Aqui, ó, começou em 1, é 1. Se aqui é n, eu tenho que dar um jeito daqui fazer aparecer n menos 1. Aqui agora começa a matemática. A matemática, a roubada. Não é bem uma roubada, eu estou adaptando o meu problema de uma forma que me é conveniente. Que tal se a gente escrever isso daqui como meio vezes meio elevado a n menos 1? Eu já fiz isso para sequências, por exemplo. Quando eu tinha aquela sequência que eu chamei de exponencial, né? Porque se você multiplicar esses dois aqui, volta para n. Aqui é potência 1, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. N menos 1 mais 1, n menos 1 mais 1 dá m. Perfeito? Agora sim, agora a coisa tá linda, porque esse é meu A e esse é meu R, ó. Soma de um número vezes outro número elevado a n menos 1. E essa série ela é convergente porque meio é um número entre menos 1 e 1. Eu posso falar assim, entre 0 e 1 em módulo. Tá? Em algum momento, às vezes, eu posso falar isso. Esse aqui é o número entre 0 e 1. Pensando nele em módulo, porque ele pode ser 0 e 1, negativo também. Tá? Como? Logo, vamos escrever de frente. Logo, temos uma série geométrica. Logo, temos uma série geométrica com A igual a meio, ou seja, o primeiro termo dessa série geométrica é meio, e razão R igual a meio, que é convergente, ou seja, a gente já garante que ela é convergente. Por quê? Porque toda série geométrica cuja razão é um número entre menos 1 e 1 é convergente, certo? Pois, vou até escrever isso, pois menos 1 é menor do que R, que é meio, e o exercício pede, calcule a sua soma. Mostrei que é convergente, porque é uma série geométrica de razão meio, ok? Calcule a sua soma. Qual é a fórmula que a gente acabou de ver? N variando de 1 até o infinito, de 1 sobre 2 elevado a N. A fórmula, para quem não se lembra, está aqui, ó, é A vezes 1 menos R. Quem é meu A e quem é meu R? Está dado aqui no próprio exercício, ó, meio, e tá até aqui também, né? Então, isso aqui vai ficar A dividido por 1 menos R. Isso vai dar meio dividido por meio. Qualquer coisa dividido por ela mesmo dá 1. Ou seja, a nossa intuição agora está provada, que lá naquela aula 12, quando a gente foi calculando S1, S2, S3, S4, S10, S20 e 25, que intuitivamente estava se aproximando de 1. E eu deixei lá para vocês, naquela aula, que eu vou fazer uma observação, tá? Lá sobre aquela aula, agora é um complemento aqui. Eu resolvi esse problema usando a série geométrica. Você só tem 2 resultados para estudar convergência de séries até agora. Pelo limite da SN, que foi que a gente fez vários exemplos na aula 13, tá certo? Aquele que apareceu logaritmo, decomposição em frações parciais, ou seja, é um teorema que você pode usar. E o segundo resultado que você pode usar é o da série geométrica. E aí que eu quero agora já dar um bizu para o que vai acontecer no futuro. Estaria proibido eu resolver pelo primeiro método, porque aqui eu resolvi pelo segundo. Método que eu quero dizer é o primeiro teorema, tá? Pelo limite da SN? Não. Só que para eu resolver pelo limite da SN, eu teria que encontrar o termo geral dela. Tá claro? E eu não encontrei o termo geral dela lá. Tá certo? Eu, intuitivamente, só que agora eu vou falar para vocês, é realmente aquela intuição que eu falei na aula 12, e daria para resolver por esse cara também. Só que aqui é muito mais prático resolver pela série geométrica. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, uma observação aqui, ó, nesse mesmo exemplo. Do exemplo 1 da aula 12, tá? Realmente, tá? Vou escrever desse jeito aqui, ó. Realmente obtemos pessoal, lá na aula 12, lembra? Eram 3 etapas. Determina quem é, pega a SN, determina uma fórmula geral para o termo da SN e depois calcula esse limite da SN. Isso daí era o primeiro resultado. O segundo agora é da série geométrica. Realmente a gente obtinha que o SN era 2 elevado a N menos 1 sobre 2 elevado a N. Tá certo? Realmente a gente consegue chegar. Eu calculei o S1, S2, S3, S4, e aí eu inferi, eu falei intuitivamente que era isso daqui. Realmente dá isso, aí eu não vou virar o caso de como que eu obtive isso, porque eu não quero que você resolva desse jeito que eu vou fazer aqui agora, é só uma observação.
tá certo? É mais prático resolver por série geométrica. E quando você aplica o limite nesse cara, aqui, que é o limite do Sn, isso daqui vai dar o limite de 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n, ok? Que eu vou quebrar isso como limite de 2 elevado a n sobre 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n. Esse limite dá 1, sabe? Bom, tudo isso aqui, tá? Sabe o que é esse? Ó, só quebrei, ó, 2 elevado a n sobre 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n. Isso aqui dá 1, né? Porque é a coisa dividida por ela mesma. E este limite vai para 0. 1 menos 0 dá 1. Ou seja, dá o mesmo resultado. Tanto pelo primeiro teorema, que era obter um termo geral da sequência Sn, que dá este cara aqui. Eu estou afirmando para vocês. Lá na aula 12 eu falava, será que é isso mesmo? Sim, é. Professor, mas como é que você chegou nisso? Não vou ensinar pelo seguinte. É mais prático resolver pela série geométrica do que por esse. Esse resultado aqui, para você criar o termo geral, é um problema, é uma dificuldade. Não é fácil criar o termo geral Sn para se aplicar o limite de Sn. Se esta série tem cara de série geométrica, essa 1 sobre 2 elevado a n tem cara de série geométrica, eu vou resolver pelo padrão da série geométrica. Vou ver se a razão dela está entre menos 1 e 1. Se for, acabou, é convergente e ainda consigo calcular o valor de convergência. Para que eu vou usar o teorema do limite da Sn, sendo que para esse problema seria, digamos, matar um mosquito com bomba atômica? Sabe por que eu falo que é matar um mosquito com bomba atômica? Se você quisesse resolver pelo limite da Sn, igual eu ensinei na aula 12, você teria que primeiro ter um feeling de calcular o S1, S2, S3, S4. Aí eu calculei, vocês perceberam que foi tudo intuitivo. Calculei o S10, o S20, o S25, e eu supus que era 2n menos 1 sobre 2 elevado a n, o meu Sn. Só que para eu poder fazer tudo isso, eu já tive que... Olha só, como que eu calculo o S20? É 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 à quarta, mais 1 sobre 2 à quinta, e isso vai abrir até 1 sobre 2 elevado a 20. Só para eu somar esse monte de fração e chegar que isso dava 2 elevado a 20 menos 1 sobre 2 elevado a 20, daria um puta trabalho, certo? Então, dá muito trabalho. É matar mosquito com bomba atômica, tá certo? Então, se eu posso resolver... e aí vamos supor que você fez todas essas contas, Ayada, e aí você está prevendo que é 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n. Você teria que provar matematicamente que dá isso, porque até então é intuitivo. E você prova isso matematicamente usando indução finita. Tem gente que nem indução finita vai conseguir, não aborda, às vezes, determinados cursos, em outros cursos não. Então, para que eu vou sofrer pensando em coisas intuitivas para aquele problema, sendo que, naquele caso particular, eu posso enxergar ele, naquele caso particular, como uma série geométrica. O caso do LN, que a gente viu na aula 13, que eu fazia o LN do de cima menos o LN do de baixo, né, LN do LN de N sobre menos LN de N mais 1, que seja, que estava lá na aula 13, corta o anterior, o posterior, cancela com o anterior, o posterior, cancela com o anterior. Ali era fácil, certo? Não era difícil achar no SN. Mas para esse não. Então, para que eu vou sofrer sendo que eu tenho um novo resultado? Moral da história para a gente poder passar para os próximos exemplos. Não é impedido de usar um único resultado num único problema. Às vezes você tem um mesmo problema com vários testes, vocês só sabem 2 até agora, que é o da série geométrica e do limite da SN, ok? Você tem vários testes que você pode estudar a convergência da série, assim como acontece para sequências. Então, o mesmo problema você pode ter um ou mais testes, porém, nesses vários testes que pode acontecer para o mesmo problema, geralmente tem um que é mais conveniente, que vem com a cara da série, tá certo? Tem uma aula que a gente vai ver futuramente que a gente chama de estratégias de estudos de convergência de série. Ou seja, bati o olho nela e falo, vou usar o teste tal. Bati o olho nela, vou usar o teste tal. Bati o olho nela, vou usar o teste tal. E já adianto para vocês. Como que eu sei que dá para se prever? Prever, não é? É intuitivo, é estratégia. Como que eu deduzo que dá para se pensar numa série geométrica? Eu posso pensar numa série geométrica quando eu tenho um número elevado a n. Porque a série geométrica é uma razão elevado a n menos 1. E esse número aqui, ó, tecnicamente, se você quiser jogar ele para fora, porque é uma constante o a, né? A gente sabe que pode jogar constante para fora. Então, o que importa dentro da série é um número elevado a n. Aí a gente dá um jeito de fazer ele virar da n menos 1, igual eu fiz aqui. Se tiver alguma coisa elevado a n, n menos 2, 2 elevado a 3n,
é um número elevado a uma potência n. Ele está cheirando série geométrica, mas a gente vai falar muito sobre isso ainda no decorrer das próximas aulas. Olha esse daqui que bonito. Por que ele está gritando que é série geométrica? Porque eu tenho ali um número elevado a n, mesmo que está 2n, eu tenho um número, que é o 3 elevado a 1 menos n. Se vira, a gente tem que dar um jeito de trabalhar e tentar chegar num número vezes alguma coisa toda elevado a n menos 1. Será que eu consigo adaptar esse meu problema a este formato? Porque se eu conseguir adaptar a este formato, ela é uma série geométrica e acabou o nosso problema. E sim, dá. Dá trabalho? Não. É uma questão de manipulação que, conforme os exercícios vão aparecendo, vocês vão tendo essa visão um pouco mais tranquila. Então, ó, 2 elevado a 2n vezes 3 elevado a 1 menos n, eu não gostei disso daqui, tá? E nem gosto desse 2n aqui. Então, o que eu fiz? Eu quebrei esse cara como sendo 2 ao quadrado elevado a n. Não mudei nada, tá vendo? Porque eu quero fazer só o número elevado a n, que no caso aqui agora vai dar 4. Esse 3, 1 menos n, eu fiz assim, ó, 3 elevado a 1 sobre 3 elevado a n. Opa, ó, apareceu um n aqui, um n aqui. Que tal a gente juntar esses dois caras numa fração só? Então, isso tudo aqui vai ficar o somatório de n variando de 1 até o infinito, o 3 eu vou deixar aqui na frente, agora eu vou fazer assim, ó, 2 ao quadrado é 4, ó, eu já vou adiantar a etapa, 4 terços elevado a n. Pronto, ó. Ah, professor, então o meu A vale 3 e o meu vale 4 terços. Não, o teu A não vale 3, porque aqui ainda está elevado a n, a gente tem que chegar em n menos 1. Mas pelo menos já tem uma cara fofa o negócio, né? Ou seja, isso, vocês entenderam, né? Que aqui eu já coloquei, ó, 2 ao quadrado é 4, vai dar 4 elevado a n. Aqui é 3 elevado a n, então eu já coloquei todo mundo, 4 elevado a n, 3 elevado a n, tudo dentro de uma mesma fração, tá? Então isso daqui vai dar n variando de 1 até o infinito, de 3 vezes, ó, o famoso quebra, ó, 4 terços, vezes 4 terços elevado a n menos 1. O que vai acontecer? Ó, o 3 vai cancelar com o 3, ou seja, o teu A vale 4, né? Agora sim, só passando a limpo para ficar mais claro de vocês verem. Ok? Isso aqui então vai dar 4 vezes 4 terços elevado a n menos 1. Gente, eu nem li o enunciado com vocês, mas é importante, ó. Verifique se a série é convergente ou divergente. Se convergente, calcule a sua soma. Porque como é uma série geométrica, eu tenho fórmula explícita para calcular quando ela é convergente. É A sobre 1 menos R. Se é divergente, justifique o porquê da divergência. Por que essa série é divergente? Porque ela é uma série geométrica, tem que justificar, não é? Porque ela é uma série geométrica de razão 4 terços. 4 terços é um número maior do que 1. Né? Porque o numerador é maior do que o denominador, então é só um número maior do que 1. Cuidado, tá, gente? Uma vez eu vi um aluno falando assim, como é fração, é menor do que 1. Gente, 10 sobre 2 é uma fração e dá 5. 5 é maior do que 1. 4 terços é maior do que 1. Então, toma cuidado ainda, porque é fração que vai dar convergente, tá? Você tem que ter um número entre menos 1 e 1. Beleza? Logo, temos uma série geométrica. Temos uma série geométrica com A igual a 4 e razão R igual a 4 terços, que é divergente. Ela é divergente, pois R igual a 4 terços, a razão é maior do que 1. Certo? Pronto, está justificado. Com as suas palavras, você vai lá e justifica também. Fechou? Aqui eu só escrevi todo esse texto porque o exercício exige que a gente justifique o porquê da divergência. E para finalizar, só mais um exemplo. Aqui eu dei ela explícita, né? Encontre a soma da série geométrica. Gente, eu já afirmei que isso é uma série geométrica. Então, o que tem que acontecer? A gente tem que dar um jeito de se virar, de colocar esta série no formato soma de A vezes R, somatório de A vezes R elevado a n menos 1. Beleza? Só que a gente tem que lembrar da parte teórica também, tá certo? E aí, lógico, tem as construções particulares do problema. Então, ó, se eu chamar esse cara aqui de S, a gente tem que tomar cuidado, ó. Esse cara aqui é o meu primeiro termo, que seria o A. Esse cara aqui, ó, cuidado, tem um menos mais aqui que é importante, tá? É A vezes R. Aqui é o A vezes R ao quadrado, e assim por diante. A vezes R ao cubo, beleza? Só que para facilitar o que eu vou chamar,
Presta atenção. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de primeiro termo, esse cara de segundo termo, esse cara de terceiro, esse aqui de quarto, só para construir o meu problema, beleza? O quarto termo da soma. É como se eu estivesse somando A1 mais A2 mais A3 mais A4, não deixa de ser, né? Quem que é o A1? É 5. Quem que é o A2? É menos 10 terços. Quem que é o A3? É o mais 20 sobre 9. Quem que é o A4? É o menos 40 sobre 27. Tá claro? Então, esse S, ó, se o meu S for a soma de A vezes R elevado a N menos 1, que for aquele AN que eu coloquei ali para vocês, é só para ficar mais claro, tá? Vou colocar esse AN. Pergunta é, quem é R? Porque assim, se eu descobrir quem é a razão, o primeiro termo eu já tenho, que é 5. O A vale 5. Ok? Então, acho que fica claro para todo mundo, ó, que o A1 é o A, né? Foi o que eu falei agora há pouco aqui. O A2, que é o segundo termo desta soma aqui, o segundo termo desta soma, como eu acabei de falar, é A vezes R. O terceiro é A vezes R ao quadrado. Até chegar num termo AN, que é AR N menos 1. Depois isso segue infinitamente, porque é uma série, né? Então isso aqui vai dar A, R, N, e isso daqui continua. Ok? Agora o que eu quero que vocês observem é o seguinte, ó. Eu vou pegar esses dois primeiros aqui. Por enquanto, esses dois primeiros. E eu vou fazer esse maior dividido pelo menor. O A2 dividido... Maior é relativo, tá, gente? O termo A2 dividido pelo o A1, ou seja, o termo posterior dividido pelo termo anterior. Por que eu quero fazer divisão? Eu vou voltar lá no começo da aula do porquê dessa divisão. Então faz A2 dividido por A1. O que dá A2 dividido por A1? A2 dividido por A1 vai dar A vezes R sobre A, corta o A com A, deu R. Faz agora o A3 dividido pelo A2. O que vai dar? AR ao quadrado dividido pelo AR, que vai dar o quê? O A corta com A, R ao quadrado sobra um R. O que deu? R. Ué, será que isso dá todos os casos? Pega dois termos genéricos, que é o AN mais 1, e divida pelo AN. AN mais 1 dividido pelo AN vai ser AR elevado a N sobre AR elevado a N menos 1. Quarto A com o A, que deu R. Por que está dando sempre R quando eu divido? Pessoal, se isso é uma série geométrica, isso aqui é a soma dos termos de uma PG. Como que eu obtenho os termos de uma PG? O sucessor, falei isso no começo da aula, o sucessor é R vezes o anterior. Então, se você passa dividindo, qualquer cara vai dar sempre R. Se o sucessor, o A2, é R vezes o A1, é óbvio que A2 sobre A1 dá R. Se o A4 é R vezes o A3, pega A4 dividido por A3 dá R. Se o AN é R vezes o AN mais 1, porque isso é uma progressão geométrica, certo? O R dá AN mais 1 dividido por AN, ou AN mais 1 por AN dá o R. Então, o que acontece? Quem é R? É só o que eu preciso saber. Moral da história, pegue quaisquer dois termos aqui, desde que um seja o sucessor do outro, e divida ele que você vai obter quem é o R. Então, em particular, eu fiz isso aqui, ó. Logo, o meu R, lógico, eu tenho aqui, ó, o meu primeiro termo, meu segundo, meu terceiro e meu quarto, da soma, né? Então, eu peguei aqui e fiz o R como sendo, em particular, o A2 dividido pelo A1. Poderia pegar eu poderia pegar o A7 pelo A6? Poderia, mas eu não tenho quem que é o A7. Eu posso fazer aqui, como eu tenho dado esses caras, eu tenho o A4 com o A3, o A3 com o A2, o A2 com o A1. Eu posso fazer com qualquer um desses. Qualquer N mais 1 com N, N mais 1 com N, N mais 1 com N, eu posso fazer. Eu não vou fazer com o 7 com o 6, porque eu teria que descobrir o 7 com o 6. Para quê que eu vou fazer o 7 com o 6 se eu sei que o A7 dividido pelo A6 dá o mesmo resultado do A6 do que pelo A5, dá o mesmo A5 pelo A4, e o A4 dá o mesmo pelo A3, e eu já tenho o A4 e o A3, por exemplo. Então eu peguei aqui o A2 e o A1, porque tá igual para todos os outros, tá? Tá provado aqui, tá? Ó. Inclusive, o meu A2, toma cuidado, o teu A2 vale menos 10 terços, porque ó, é menos mais menos. Isso aqui é uma série alternada, tá? Lembra que tinha sequência alternada? Aqui também tem essa série alternada. A gente vai falar isso futuramente, tá? Mas é uma série geométrica, a única diferença é que a razão vai dar negativa. Então, isso aqui vai dar menos 10 terços, que é o teu segundo termo,
dividido pelo A1, que é 5. Ou seja, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso daqui vai dar menos 2 terços. Dá menos 2 terços, pessoal, porque o 10 simplifica aqui, né? Então vai dar menos 2 terços. Assim, agora vamos concluir o nosso problema para poder calcular essa soma, colocar na fórmula da soma da série geométrica. O A é o A1, que a gente acabou de ver, que é 5. Para quem não se lembra, o primeiro cara é o A da fórmula. Beleza? Tá aqui. E a minha razão é igual a menos 2 terços. E todo mundo sabe que menos 2 terços é um número que está em módulo, né, entre 0 e 1. Tá certo? Ou se você pensar, é um número que está entre menos 1 e 1. Ok? Pensa assim, ó. É convergente. Então, essa série, certo? E, portanto, 5 menos 10 terços, que é o que o exercício deu como aberto, mais 20 nonos, menos 30 sobre 27, mais 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos, que por sua vez é igual a quem? A n variando de 1 até o infinito. A gente acabou de ver que isso aqui vai dar 5 vezes A vezes R, certo? E bizarro, né, gente? Tá vendo que tem soma que tem um número positivo, outro negativo, um número positivo, outro negativo, um outro é positivo e negativo. E quando eu somo isso, vai dar um número só. E é bizarro, né? Você fala assim, nossa, eu tô pegando 5 menos 10 terços. Eu não sei quanto que vale 10 terços, mas dá ali aproximadamente... aliás, 10 terços dá 3,33333. Então eu tô fazendo 5 menos 3,3333. Deu 2,3333. Aí eu vou somar com 20 nonos. E depois eu vou subtrair com menos 30 sobre 27. Eu estou pegando um número positivo, somando com negativo, depois pegando um positivo, subtraindo, somando, subtraindo, somando, subtraindo, e isso é convergente, isso vai dar um número, na soma infinita vai dar um número, né? Isso aqui, então, por sua vez, é A dividido por 1 menos, cuidado, R. A razão agora é negativa. Então, isso aqui vai dar 5 dividido por 1 mais 2 terços, que vai dar 5 sobre, vou colocar aqui, 5 terços, nem precisava. E isso daqui, por sua vez, então, dá 3. Esta é a soma desse problema. Aqui, ó, porque você vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Vamos fazer, tem espaço aqui, ó. Conserva a primeira, que é 5, e multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Então, essa soma deu 3. Em resumo, apresentei para vocês mais um resultado de convergência, que é um caso especial. Toda série que tem esse formato de somatório de A vezes R elevado a N menos 1 é uma série geométrica que é convergente quando R, a razão, está entre menos 1 e 1, e é divergente para todos os outros valores de R. Perfeito? Sempre que for possível adaptar a série a uma série geométrica, use este... Não deixa de ser, chama teste da série geométrica. Vamos falar dessa forma, ok? Tenta fugir aquele do limite do SN que a gente viu até então nessas aulas, até chegar nessa aula de série geométrica. Na próxima aula, eu vou apresentar para vocês, é para ser uma aula relativamente rápida, que eu quero falar da série harmônica. Eu só separei uma aula para falar dela, porque ela é uma série com nome especial, e a gente vai estudar ela na nossa próxima aula, e nos vemos em breve. Pessoal, dúvidas vocês já sabem, é só falar comigo e a gente vai se conversando. E espero vocês na nossa próxima aula para falar dessa bendita, o que seria essa série harmônica e por que ela é tão importante. Então, um grande abraço, valeu e até lá.